Você já parou para pensar que todos os anos milhões de litros de água caem gratuitamente sobre as casas, prédios e terrenos, mas grande parte simplesmente desaparece pelo ralo? Enquanto muitas pessoas recebem uma conta de água cada vez maior, existe um recurso natural chegando diretamente pelo céu que poderia ser aproveitado de uma forma muito mais inteligente. A captação de água da chuva parece algo simples, mas por trás dela existe uma estratégia capaz de transformar um gasto constante em uma oportunidade de economia. Durante muito tempo, a ideia de armazenar água da chuva parecia algo restrito a grandes propriedades rurais ou projetos muito complexos. Porém, essa realidade mudou. Hoje, sistemas residenciais conseguem capturar, filtrar e armazenar essa água para diferentes usos do dia a dia. O mais interessante é que muitas pessoas ainda não conhecem o verdadeiro potencial dessa prática e continuam pagando por uma água que poderia ser substituída em várias atividades. A grande questão não é apenas guardar água, mas entender onde ela pode ser utilizada de maneira eficiente. Limpeza da casa, rega de plantas, lavagem de áreas externas e diversas outras tarefas não exigem necessariamente água tratada para consumo. É justamente nesses momentos que a água captada da chuva começa a fazer diferença, reduzindo o uso da rede convencional e diminuindo o valor da conta ao longo do tempo. Mas existe um detalhe que muita gente ignora. A economia não acontece apenas no dinheiro. Quando uma casa começa a aproveitar melhor os recursos disponíveis, ela cria um sistema mais inteligente de consumo. E neste vídeo, você vai descobrir como essa ideia simples pode gerar benefícios financeiros, ambientais e até mudar a forma como enxergamos a água que temos disponível todos os dias. Quando algumas pessoas ouvem falar em captação de água da chuva, imaginam grandes obras, equipamentos caros e uma instalação difícil de manter. Essa imagem acaba afastando muita gente antes mesmo de conhecer como o processo realmente funciona. A verdade é que existem sistemas que podem ser adaptados para diferentes tipos de residência, desde estruturas simples até projetos mais completos. O funcionamento básico é baseado em uma ideia muito antiga: aproveitar uma fonte natural antes que ela seja perdida. A água que cai sobre o telhado pode ser direcionada para calhas, passar por filtros e depois ser armazenada em reservatórios. Cada etapa tem uma função importante para tornar o aproveitamento mais eficiente e seguro para os usos planejados. Um dos pontos mais interessantes é que o sistema pode crescer conforme a necessidade. Uma pessoa pode começar com uma estrutura menor e aumentar sua capacidade futuramente. Isso significa que a captação não precisa ser vista como uma mudança gigantesca de uma vez, mas como uma melhoria gradual na maneira de consumir água. E talvez o maior segredo esteja justamente na simplicidade da ideia. Muitas das melhores soluções da humanidade nasceram de observar algo que já estava acontecendo naturalmente. A chuva sempre esteve presente, mas a diferença está em quem aprendeu a transformar esse fenômeno em uma ferramenta de economia. Antes de existirem grandes redes de abastecimento e sistemas modernos de distribuição, diversas civilizações precisavam encontrar maneiras de lidar com um desafio fundamental: como guardar água para os períodos em que ela não estava disponível. E uma das respostas encontradas foi exatamente observar o ciclo natural das chuvas e criar formas de armazenamento. Povos antigos desenvolveram métodos para coletar a água que caía em determinadas épocas do ano e utilizá-la quando necessário. Essa estratégia permitia enfrentar períodos secos e aproveitar melhor os recursos do ambiente. O mais curioso é perceber que uma solução considerada moderna hoje já fazia parte da inteligência humana há muito tempo. Com o passar dos séculos, novas tecnologias surgiram e os sistemas ficaram mais organizados. A ideia deixou de ser apenas sobreviver à falta de água e passou a envolver economia, planejamento e sustentabilidade. Hoje, a captação voltou a ganhar destaque porque as pessoas começaram a perceber que usar recursos naturais de maneira eficiente é uma necessidade cada vez maior. O interessante é que uma tecnologia antiga continua fazendo sentido no mundo atual. Às vezes, as respostas para grandes problemas não estão apenas em criar algo completamente novo, mas em melhorar ideias que já funcionavam no passado. E a captação de água da chuva é um exemplo perfeito dessa combinação entre história e inovação. Para entender onde está a economia, primeiro é preciso compreender o caminho que a água percorre dentro de um sistema de captação. Tudo começa em uma das áreas mais simples de uma construção: o telhado.
Quando a chuva cai, a superfície do telhado direciona a água para as calhas, que funcionam como o primeiro passo desse processo. Depois que a água é coletada, ela passa por etapas que ajudam a melhorar sua qualidade para os usos desejados. Filtros e mecanismos de separação auxiliam na retirada de partículas que podem ter vindo junto durante a passagem pelo telhado. O objetivo é transformar uma chuva que cairia sem aproveitamento em um recurso armazenado. O reservatório é uma das partes mais importantes, porque ele define quanto daquela água poderá ser guardada para momentos futuros. Em períodos de chuva intensa, uma boa capacidade de armazenamento permite acumular mais recurso. Já em épocas mais secas, essa reserva pode reduzir a dependência da água fornecida pela rede tradicional. E existe uma parte fascinante nesse processo. Uma simples mudança na forma como capturamos algo que já acontece naturalmente pode alterar completamente nossa relação com o consumo. A água continua vindo do mesmo lugar, mas agora ela tem uma função planejada dentro da casa. A primeira coisa que muitas pessoas querem saber quando descobrem a captação de água da chuva é: quanto eu realmente consigo economizar? A resposta depende de vários fatores, como quantidade de chuva na região, tamanho do sistema e hábitos de consumo. Mas a lógica principal é simples. Quanto mais água da rede convencional for substituída, maior pode ser a redução dos gastos. Grande parte do consumo doméstico não exige água tratada para beber. Atividades como lavar pisos, limpar áreas externas ou cuidar de jardins podem utilizar uma fonte alternativa. Quando essas tarefas deixam de depender totalmente da água fornecida pela rede, o consumo diminui e a conta acompanha essa mudança. Mas existe algo ainda mais interessante. A economia acontece de forma contínua. Diferente de uma compra que você faz uma única vez e termina ali, um sistema de captação continua funcionando sempre que existe chuva. Cada período chuvoso representa uma nova oportunidade de armazenar um recurso que antes seria perdido. No fim, a grande vantagem está em transformar um evento natural em uma estratégia financeira. A chuva sempre caiu, mas agora ela pode deixar de ser apenas um fenômeno do clima e se tornar uma ferramenta de planejamento para reduzir despesas e usar melhor os recursos disponíveis. Nem todas as casas conseguem o mesmo resultado quando instalam um sistema de captação de água da chuva. Algumas conseguem reduzir bastante o consumo da rede, enquanto outras percebem uma diferença menor. Mas isso não significa que o sistema não funciona. Significa que existem fatores que determinam o verdadeiro potencial de economia. O local onde a pessoa vive é uma das peças mais importantes dessa equação. Regiões com períodos de chuva mais frequentes naturalmente oferecem mais oportunidades para abastecer os reservatórios. Porém, até em lugares onde a chuva não acontece todos os dias, a captação pode ser útil quando existe planejamento. Uma chuva intensa em pouco tempo pode fornecer uma quantidade significativa de água que, sem armazenamento, simplesmente seria perdida. Outro ponto fundamental é o tamanho da área que consegue captar a água. Uma casa com um telhado maior tem uma espécie de área de coleta mais ampla. Isso significa que uma mesma chuva pode gerar volumes diferentes, dependendo da estrutura disponível. É como se cada residência tivesse sua própria capacidade de aproveitar aquilo que cai sobre ela. Mas talvez o fator mais decisivo seja o consumo da própria família. Uma casa que utiliza muita água para limpeza, jardins ou outras atividades terá mais chances de perceber a economia. O segredo está em combinar o potencial de coleta com a forma como a água será usada depois. Quando alguém decide instalar um sistema de captação, a empolgação inicial pode fazer com que alguns detalhes importantes sejam esquecidos. Muitas pessoas pensam apenas em colocar um reservatório e esperar a chuva chegar, mas um sistema eficiente depende de planejamento. Pequenos erros podem reduzir bastante o aproveitamento da água armazenada. Um dos principais problemas acontece quando a pessoa não calcula corretamente a necessidade da residência. Um reservatório muito pequeno pode encher rapidamente e desperdiçar a água excedente. Já um sistema mal dimensionado pode ocupar espaço e não entregar o resultado esperado. O equilíbrio é o que transforma a ideia em uma solução eficiente. Outro detalhe importante é a qualidade da instalação. A água percorre um caminho antes de chegar ao armazenamento e cada etapa influencia o resultado final. Um sistema feito sem atenção pode perder eficiência ou exigir mais manutenção ao longo do tempo. Por isso,
Pensar antes de instalar é tão importante quanto escolher os equipamentos. E existe uma lição interessante aqui. A captação de água da chuva não é apenas sobre coletar, mas sobre administrar. A economia aparece quando existe inteligência no processo completo, desde o momento em que a água cai até o momento em que ela é utilizada. A cisterna é o coração de um sistema de captação. É nela que a água fica armazenada até o momento de ser utilizada, e o tamanho desse reservatório pode mudar completamente o desempenho do sistema. Escolher a capacidade correta envolve entender quanto chega de água e quanto a residência realmente precisa. Muitas pessoas cometem o erro de pensar que uma cisterna maior sempre será a melhor opção. Porém, o tamanho ideal depende do equilíbrio entre espaço disponível, frequência de chuvas e consumo. Um reservatório enorme sem planejamento pode representar um investimento desnecessário, enquanto um pequeno demais pode limitar a economia. O planejamento também ajuda a prever períodos diferentes. Em épocas de muita chuva, o sistema pode acumular mais água. Já em períodos secos, aquela reserva se torna ainda mais valiosa, porque reduz a necessidade de buscar água de outras fontes. A cisterna funciona como uma ponte entre os momentos de abundância e escassez. E o mais curioso é que muitas pessoas analisam apenas o preço da instalação, mas esquecem de olhar para o tempo. Um bom sistema não é pensado para gerar resultado em poucos dias, mas para funcionar durante anos. A economia verdadeira aparece quando o investimento inicial começa a retornar através do uso constante. Captar água da chuva é apenas o primeiro passo. A verdadeira eficiência aparece quando essa água é utilizada da maneira correta. Afinal, não adianta armazenar grandes quantidades se o uso não for planejado. A economia depende tanto da coleta quanto das escolhas feitas depois. Existem diversas atividades onde a água captada pode ser extremamente útil. Limpeza de áreas externas, manutenção de jardins e outras tarefas do cotidiano podem aproveitar esse recurso. Isso permite reservar a água tratada para situações onde ela realmente é necessária, criando uma divisão mais inteligente. Outro ponto interessante é que a água armazenada pode mudar a relação das pessoas com o consumo. Quando alguém começa a observar quanto de água é gasto em pequenas atividades, passa a perceber desperdícios que antes pareciam invisíveis. A captação acaba trazendo uma nova consciência sobre o uso dos recursos. No final, o maior benefício não está apenas em economizar dinheiro, mas em criar um sistema onde cada gota tem uma função. A água deixa de ser vista como algo infinito e passa a ser tratada como um recurso que merece planejamento. Uma das maiores dúvidas de quem pensa em instalar um sistema de captação é se o investimento realmente compensa. Afinal, existe um custo inicial com materiais, instalação e estrutura. Mas a análise correta não deve considerar apenas o valor gasto no começo, e sim o retorno que essa escolha pode trazer ao longo do tempo. Assim como acontece com várias tecnologias de economia, o resultado não aparece necessariamente no primeiro momento. O sistema precisa de tempo para acumular benefícios. Cada mês em que uma parte do consumo é substituída representa uma redução que, somada ao longo dos anos, pode fazer uma diferença significativa. Outro ponto importante é considerar que a água é um recurso essencial. Diferente de outros gastos que podem ser adiados, o consumo de água faz parte da vida diária. Encontrar formas de reduzir essa dependência significa criar uma solução mais resistente para o futuro. E a grande questão é: vale a pena depender de um único caminho quando existe uma alternativa disponível? A captação de água da chuva mostra que economia muitas vezes não vem de gastar menos, mas de criar maneiras mais inteligentes de aproveitar aquilo que já temos. Quando falamos em economizar água, muitas pessoas pensam apenas no valor que aparece na conta no final do mês. Mas existe uma economia que não aparece em nenhum boleto, aquela ligada ao impacto que causamos no ambiente. Cada litro de água que conseguimos aproveitar de forma inteligente reduz a necessidade de retirar mais recursos dos sistemas tradicionais de abastecimento. A água que chega até nossas casas passa por diversos processos antes de estar disponível para uso. Existe toda uma estrutura envolvida em captação, tratamento e distribuição. Quando uma residência utiliza uma fonte alternativa para determinadas tarefas, ela diminui a pressão sobre esse sistema e ajuda a preservar recursos que podem ser importantes, principalmente em períodos de maior demanda. O mais interessante é que uma atitude individual pode fazer parte de uma mudança maior.
Uma única casa captando água da chuva pode parecer pouco, mas quando milhares de pessoas adotam a mesma ideia, o impacto coletivo começa a aparecer. Pequenas escolhas repetidas por muitas pessoas conseguem transformar hábitos de consumo. E existe uma curiosidade importante. Muitas soluções sustentáveis não precisam acontecer por sacrifício. A captação de água da chuva mostra que é possível economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, criar uma relação mais equilibrada com a natureza. O benefício não está apenas em gastar menos, mas em pensar melhor sobre aquilo que usamos todos os dias. Durante muito tempo, aproveitar a água da chuva era visto como uma solução simples, baseada apenas em baldes, recipientes e armazenamento básico. Mas a tecnologia mudou esse cenário. Hoje, existem sistemas muito mais organizados, capazes de controlar melhor a coleta, o armazenamento e a distribuição da água dentro de uma residência. Novos recursos permitem que o aproveitamento seja mais eficiente e adaptado à necessidade de cada lugar. Sensores, controles automáticos e sistemas integrados ajudam a acompanhar o nível de armazenamento e melhorar a utilização do recurso. A ideia é transformar algo natural em uma solução cada vez mais inteligente. Essa evolução também muda a forma como pensamos sobre as casas do futuro. Uma residência moderna não será definida apenas pelos aparelhos eletrônicos que possui, mas pela capacidade de administrar melhor seus próprios recursos. Energia, água e consumo estarão cada vez mais conectados dentro de um mesmo planejamento. E o mais surpreendente é perceber que a inovação nem sempre está em criar algo completamente novo. Muitas vezes, o futuro acontece quando pegamos uma ideia antiga e usamos a tecnologia para torná-la mais eficiente. A chuva continua sendo a mesma, mas a maneira de aproveitá-la está mudando. Ter um sistema de captação instalado não significa automaticamente aproveitar todo o potencial da água armazenada. Assim como qualquer outra ferramenta, o resultado depende dos hábitos de quem utiliza. Pequenas atitudes podem fazer a diferença entre um sistema comum e uma solução realmente eficiente. Um dos pontos mais importantes é acompanhar o funcionamento do sistema. Observar se a coleta está acontecendo corretamente, cuidar dos componentes e evitar desperdícios ajuda a manter o desempenho ao longo do tempo. Muitas vezes, problemas pequenos ignorados acabam reduzindo a eficiência sem que ninguém perceba. Outro hábito importante é planejar o uso da água disponível. Quando uma pessoa sabe quanto possui armazenado, consegue tomar decisões melhores. Em vez de usar sem pensar, ela passa a distribuir esse recurso de acordo com as necessidades mais importantes da casa. No final, a maior mudança acontece na mentalidade. A pessoa deixa de enxergar a água da chuva como algo que simplesmente cai e desaparece, e começa a vê-la como uma reserva estratégica. Essa mudança de visão é o que transforma uma instalação em uma verdadeira ferramenta de economia. A captação de água da chuva pode começar como uma pequena melhoria dentro de uma casa, mas em alguns casos ela se transforma em uma grande estratégia de economia. Famílias maiores, empresas, condomínios e propriedades com alto consumo podem perceber resultados ainda mais significativos quando o sistema é bem planejado. Em locais onde existe grande demanda por água para atividades que não exigem tratamento específico, a substituição parcial pelo recurso captado pode representar uma diferença importante. Quanto maior o consumo e melhor o aproveitamento da chuva, maior pode ser o impacto da economia. Além da redução de gastos, existe também uma vantagem relacionada à segurança. Ter uma reserva própria pode trazer mais tranquilidade em momentos em que o abastecimento convencional enfrenta dificuldades. O sistema funciona como uma camada extra de planejamento para lidar com diferentes situações. E talvez o ponto mais interessante seja perceber que a captação deixa de ser apenas uma economia e passa a ser uma estratégia de independência. A pessoa ou empresa começa a depender menos de uma única fonte e ganha mais controle sobre um recurso essencial. Depois de entender todo o funcionamento, fica claro que captar água da chuva vai muito além de simplesmente guardar água. É uma forma de observar um recurso disponível e encontrar uma maneira mais inteligente de utilizá-lo. A chuva sempre esteve presente, mas a diferença está em transformar esse fenômeno natural em uma solução planejada. A economia acontece quando existe uma combinação entre tecnologia, organização e bons hábitos. Um sistema bem instalado, usado corretamente e adaptado à realidade da residência,
pode reduzir desperdícios e criar benefícios que continuam aparecendo ao longo dos anos. Também percebemos que o valor dessa escolha não está apenas no dinheiro economizado. Existe uma mudança maior acontecendo, uma nova forma de pensar sobre consumo. Em vez de usar recursos sem perceber, passamos a observar de onde eles vêm e como podem ser aproveitados melhor. No final, a grande lição é simples. Muitas vezes, as melhores oportunidades de economia estão nas coisas que sempre estiveram ao nosso redor. A água da chuva cai gratuitamente todos os dias em algum lugar, e aprender a aproveitá-la pode ser uma das decisões mais inteligentes para construir um futuro mais eficiente.